Então, a paz do Senhor a todos. Eu quero passar agora para o irmão Simar fazer a oração inicial e depois eu vou pedir ao pastor para ler dos versos 1 até o verso 4 da primeira epístola. Hoje nós vamos estudar a questão da manifestação de Jesus, né? Jesus, a manifestação de Deus entre os homens. Vamos aprender, né, sobre essa manifestação. O que João trouxe na sua epístola, nos ensinando a respeito dessa manifestação. Jesus ficou separado de sua glória? Será que ele, ao ser homem, né, ao ser homem, ele ficou separado da glória? Ele se abdicou da glória para ser homem? Como é esse negócio de ser homem e ser Deus ao mesmo tempo? De que Ei, Tem irmão maneira alguém com o Ivan, João... microfone ligado. Tem alguém com tá o dando microfone ligado. interferência aí? E todo mundo desliga o microfone, só quem estiver falando. Mas Desliga o teu, Jorge. tu sabia que eu tenho autoridade de desligar, Paulo? Apoia Rocha no aí. Já fiz isso. Obrigado aí. Já desliguei aí, porque o irmão Jorge está com a mão levantada e o microfone ligado. Não sei o que ele quer dizer com isso. Jorge é complicado, é só misericórdia mesmo. Então vamos lá. O irmão Simar vai orar agora e depois o pastor Arlindo vai ler dos versos 1 ao 4. Senhor eterno, Senhor meu Deus, Deus de honra, Deus de glória, Deus de amor, nos protege e nos abençoe todos os dias, principalmente agora, nesta manhã, Pai. Que nos dê cada vez mais entendimento para nós ouvir mais do teu servo, irmão Ivo, e que nós aprendamos cada vez mais. Mais e mais, abra as nossas mentes, protege nossos familiares, nos livra dessa praga que está assolando a terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Amém. Pastor Arlindo, lê aí dos versos 1 ao verso 4. Me diga o endereço correto, irmão, que eu É estava com a primeira epístola de João, do capítulo 1, o versículo 1 até o versículo 4. Primeiro capítulo ainda. De 1 a 4, pronto, vai lá. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Amém. Glória a Deus. Então vamos estudar hoje, né? Nosso assunto de hoje é a respeito da manifestação de Deus entre os homens. Jesus, a manifestação de Deus entre os homens. Irmãos, por que João, ele tomou a decisão de falar sobre esse assunto, né? Os historiadores, eles acreditam que essa epístola tenha sido escrita depois do Evangelho, porque o Evangelho também vai tratar dessa temática, né? E lá, no Evangelho de João, ele inclusive fala dessa encarnação, né? O Evangelho de João começa assim, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo tabernaculou, quer dizer, entrou no tabernáculo material. O que isso representa? O Deus eterno entra na história humana.
Então, o Jesus histórico e o Jesus Deus, eles não são separados. Jesus apenas manifesta-se na humanidade, mas ele nunca deixa de ser Deus, ele não se afasta do Pai, e ainda, para complicar muitas vezes a nossa cabeça, que é difícil entender a Trindade, né? E ainda ele é o Pai, né? Então, Deus, ele se manifestou entre os homens por meio de Jesus Cristo, uma das doutrinas mais complicadas e complexas de se compreender, e estava sendo também questionada na época, porque como poderia, né, como poderia um Deus bom manifestar-se na humanidade, que para os gregos toda matéria era má, como nós vimos na aula passada, né, sobre o dualismo grego. O dualismo grego, ele pregava que todo espírito era bom e toda matéria era má. Sendo toda matéria má e todo espírito bom, e sendo Deus bom, não poderia manifestar-se na matéria, que era a carne humana. Mas João, ele combateu isso veemente e mostrou, defendeu essa manifestação de Deus entre os homens. Não apenas a manifestação espiritual, mas a manifestação em carne. E ele foi muito enfático, e nós vamos estudar ao longo das epístolas, que quem nega isso é o anticristo. Quem negar que Jesus Cristo se manifestou em carne, esse é o anticristo. Então, ele foi enfático. Quem tem essa tese é que Jesus, ele, por ele ser Deus, não pôde ser homem, essa pessoa está distanciada de toda doutrina. Não tem como nós, que acreditamos na palavra de Deus, nos infiltrarmos desse tipo de questionamento. Se nós estivermos com esse tipo de dúvida, é melhor que ela seja sanada, porque isso vai até representar que nós não participamos da comunhão com Deus, do entendimento de que Deus se manifestou aos homens por meio da carne. Não havia, inclusive, outra maneira de Deus redimir a humanidade se ele não cumprisse a justiça. E a justiça de Deus só poderia ser cumprida pela morte substitutiva de um ser material humano. Porque o sacrifício de animais já existia no Antigo Testamento, mas esses não satisfizeram a justiça de Deus para redimir a humanidade. Negar que Jesus Cristo veio em carne é a mesma coisa de dizer que não tem salvação. Em outras palavras, só há salvação se nós reconhecemos a manifestação de Jesus em carne. Então, a primeira carta de João, que nós nem vamos concluir o primeiro versículo hoje, vamos ler o primeiro capítulo hoje, vamos estudar apenas os versos que o pastor leu, né? A primeira carta de João, ela tem uma mensagem muito urgente e decisiva para a igreja. E o apóstolo, deixando de lado as saudações costumeiras, ele vai direto para o assunto. João é um apóstolo que não reivindica sua autoridade apostólica nos textos para falar da sua tese. Ele não vai arrodear dizendo, eu, apóstolo do Senhor, como de costume, nós tínhamos esse rito nas cartas. Ele vai direto ao ponto. E acredita-se que ele fez isso exatamente pela urgência. Olha, aqui não tem, como diz um bom nordestino, não tem arrodeio. Jesus, ele veio em carne, e isso precisa ser defendido, e ele deixou isso escrito, né? Inclusive, a carta, ela não é específica para uma igreja, mas ela é geral. Isso também representa que a carta circulou, né? Circulou entre as igrejas da época, para ter essa conotação geral, para se firmar essa doutrina já posta no Evangelho. Jesus veio em carne, ponto final. Acabou a conversa. Tudo que for contrário a isso deve ser negado, deve ser combatido.
é do anticristo e a igreja precisa preservar a sua doutrina. Amém? Então, João se detém em detalhes como remete em direção da saudação, quando tem algo tão imenso a declarar. Ele está totalmente focado no propósito de apresentar Jesus aos seus leitores. Por isso que João, ele utiliza uma linguagem bem íntima, né? Ele fala filhinhos, é uma característica do apóstolo, até foi por isso que entenderam que essa carta foi escrita por ele, porque ele nem coloca o nome dele na carta, né? Mas por conta da linguagem e o assunto ser parecido com o assunto do evangelho, e ele trata da mesma temática, a questão do amor, da prática do amor, né? O direcionamento, a maneira como ele se dirige aos seus leitores, é bem característica da sua personalidade. Amados irmãos, né? Ele vai bem nessa linha. João é uma pessoa que possui autoridade. Ele possuía autoridade ocular, porque ele não participou apenas da vida apostólica, mas da morte de Jesus, ficou até o final. Jesus entregou a mãe dele, como nós vimos na aula passada, né? Jesus entregou a mãe dele sob seus cuidados. Maria ficou sob os cuidados de João. Foi como se João se tornasse o primogênito da casa. Era uma cultura judia, né? Que o primogênito tinha a responsabilidade de cuidar da mãe, né? Por ele ser o homem da casa, João teve essa responsabilidade. Então, João era alguém íntimo, pessoal, amigo pessoal de Jesus, participou da morte, viu a ressurreição. Jesus, ele tinha uma intimidade muito grande com o João. Então, nada melhor, né? Não havia entre os apóstolos alguém com mais autoridade íntima para falar dessa manifestação de Jesus que não fosse João, dada essa... Porque, assim, entre os amigos próximos de Jesus, Pedro e Tiago, João era o mais próximo. Então, mais ainda, a sua fala, ela se torna uma autoridade, né? Interessante é que João, mesmo sendo essa autoridade, ele não reivindica a sua autoridade para falar dessa tese. Ele vai direto, olha, gente, Jesus manifestou-se em carne. Amém? Então, nos versos que foram lidos, né, nos versos que foram lidos, do versículo 1 até o versículo 4, o tema central é Jesus, o verbo da vida. João abre a sua carta falando sobre Jesus, quem ele é, como nós podemos conhecê-lo, como ele pode ser experimentado, como ele pode ser ou deve ser proclamado, qual a principal razão da sua vinda ao mundo. Então, só nesse trecho que foi lido, nós temos todos esses assuntos. Temos a oportunidade de conhecer Jesus profundamente e ainda como ele pode ser experimentado, proclamado e qual é a principal razão de sua vinda. Então, a mensagem de João é a de que Deus não está distante. Olha que interessante, 2 detalhes aqui. Deus não está distante e nem indiferente a este mundo, como pensam os gnósticos e deístas. O gnosticismo, que foi combatida por João, pregava essa questão do dualismo, né? Essa questão de que a matéria é má e de que o espírito era bom. Isso foi combatido por João, porque isso não era uma verdade absoluta. Na verdade, o homem é caído, mas a matéria, Jesus veio em carne e ele pôde se manter puro mesmo estando em carne. É aí que está a questão da dignidade de Jesus morrer por nós. Mesmo ele sendo humano,
mesmo ele sendo um homem, mesmo ele sendo carne, ele foi perfeito, ele é perfeito, e ele morreu ao nosso favor. Isso foi combatido veementemente nas epístolas joaninas. Então, não há sombra de dúvida de que o apóstolo da carta, ele visa anunciar que aquele que é desde o princípio, o verbo da vida, a vida eterna, ele não está indiferente para com a humanidade. Não. Aquele que estava com o Pai manifestou-se em carne e foi. E aí João vai usar os sentidos para fundamentar a sua apresentação, a sua tese, os sentidos. Ele diz, olha, ele foi ouvido, Jesus foi ouvido, ele trouxe uma doutrina, ele foi ouvido, ele foi visto. Ele usa audição, visão, e ele foi tocado, para demonstrar que quando Jesus apareceu, né, depois ressurreto, ele foi tocado, inclusive nas marcas, demonstrando que Jesus, sim, veio em carne, morreu, ressuscitou. Então, o propósito da carta é proclamar aquele que veio para revelar o Pai e dar vida aos que estão mortos. Como Paulo bem coloca, né? Estávamos todos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas Jesus Cristo veio para trazer vida a todos que estavam mortos, nós inclusive. Veio para entrar em comunhão com aqueles que estavam perdidos e mortos, restabelecer a comunhão entre os homens e Deus. Veio para reconciliar aqueles que estavam separados uns dos outros. Então, as rixas, até entre os humanos, como o irmão Simar, ele colocou no início da reunião, né, sobre a irmandade, isso é uma verdade, irmão Simar. Quem restaurou a irmandade entre as pessoas foi Jesus. O amor sincero entre aqueles que proclamam a fé é verdadeiro, porque não é uma coisa restaurada só humanamente. Jesus restaurou os laços entre os homens. E essa é uma defesa também, é uma característica joanina. Ele vai até dizer que só é filho de Deus aquele que ama o próximo. Se não houver amor entre os irmãos, não tem esse negócio de amor com Deus, não. Como é que você diz que ama a Deus e não ama o irmão que está bem próximo a você? Não é isso que João defende em sua epístola? Ele é bem veemente, bem claro em trazer isso. Veio para dar alegria perfeita àqueles que estão entregues ao infortúnio de seus pecados. A única alegria perfeita só pode ser trazida por Jesus. Irmãos, é tão verdadeiro isso. Deixa eu só dar um exemplo aqui, até de uma ciência chamada sociologia. Existe um autor chamado Emile Durkheim. Durkheim, ele estudou o suicídio na época, no século XIX. E ele trouxe uma tese bem densa sobre isso. E um dos tipos de suicídio trazido em sua obra é o suicídio em que ele percebeu que pessoas que eram muito ricas e que se tornavam pobres, ou pessoas muito pobres que se tornavam ricas, elas se suicidavam. Ele percebeu que havia uma coisa comum entre pessoas assim, que tinham uma mudança de vida muito radical. Mas o que eu estou querendo trazer aqui é que a alegria humana, por exemplo, alguém que é pobre e tem acesso a riquezas. Nós temos um evento histórico aqui no Brasil de pessoas que foram garimpeiros, né, que ali na Serra Talhada e que tiveram acesso à riqueza. Teve gente que comprou logo um avião. Eu fazia um frete de um avião
direto da cidade dele para o Rio de Janeiro, para ir para o Copacabana Hotel Palace, um dos melhores e mais luxuosos hotéis do Brasil. E ficaram pobres. O que eu estou querendo dizer com isso? É que toda a alegria humana, acesso a riquezas, acesso a viagens, acesso até a você ser ter uma boa família, essas coisas, elas não preenchem o homem. Por mais que você pense que isso acontece. Se você não tiver a alegria verdadeira, e a única alegria verdadeira é dada por Jesus. Porque tem gente que tem acesso a tudo isso e está triste. Então, Jesus ele veio trazer, ele é a verdadeira alegria, né, dada aos homens. A mensagem do apóstolo é tanto formativa quanto preventiva. Então, João traz uma mensagem formativa e preventiva. Ao ensinar, também ele previne a igreja contra todo tipo de heresia que havia naquele tempo, que era o gnosticismo, que negava tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus Cristo. É complicado isso. E quando a gente também, pessoal, se atém ao pragmatismo da modernidade, e eu expliquei o que é o pragmatismo na aula passada, né? Que é você fazer o que convém, você está também negando a doutrina. O relativismo é muito perigoso. Ah, irmão, tudo é relativo. Peraí, meu irmão. Quer dizer que não tem nada absoluto? Se não tiver nada absoluto, então Deus não é absoluto. Tudo não é relativo, não. Relativismo existe? Existe. Dê um exemplo, professor, para eu entender. Por exemplo, o mal. Não, o mal é relativo. Para uma pessoa, o mal é uma coisa, para outros, o mal é outra. Não, irmão. O mal é o mal. É claro que tem coisas que, por exemplo, que para mim me faz bem, para Paulo Sérgio não faz. Faz mal para ele. Mas o mal, existe um momento que esbarra no mal. O mal é o mal. O que é o mal, portanto? O mal é o que a Bíblia diz que é mal. Então tem uma referência. Nós não estamos a esmo, nós temos uma referência. O mundo não tem. O mundo é todo relativista. Não, para uns é um mal e para outros não é. Isso, inclusive, é uma confusão até no próprio direito. Por exemplo, você sabia que nenhum bem jurídico é absoluto? Nem a vida. O bem da vida não é absoluto no direito. Há momentos que eu posso matar. Não tem a legítima defesa? A legítima defesa é um exemplo de que o bem da vida não é um bem absoluto, mas é para o direito. Eu posso matar. Se alguém vier me matar aqui e eu, para me defender, matar ele, eu nem preso vou, porque o bem da vida não é um bem absoluto. Se o país estiver em guerra, por exemplo, se o Brasil for sitiado e o exército brasileiro matar, bem, mas não é vida. Só que eu posso, é legítimo. Nem a vida para o direito é absoluta. Mas o negócio com Deus é diferente. Existe um momento em que o mal é o mal, o bem é o bem. Há coisas que são absolutas, tá certo? Então, João veio trazer, peraí, meu querido, vamos legislar aqui. Deus é Deus e ponto final. Jesus veio em carne e ponto final. Não tem negócio de relativismo aqui. Não tem esse negócio de dizer, não, mas aí, como a matéria é má, como é que Deus pode vir em carne? Eu não quero saber desse tipo de explicação, disse João. Ele veio e ponto final. Nós o vimos, nós o sentimos, nós o apalpamos e acabou. Então, nós ficamos, às vezes, enganados. Por que a carta ela é preventiva? Porque ela nos previne das coisas de hoje. E o que é a coisa que a sociedade de hoje quer trazer? O relativismo. Tudo é relativo. Peraí. Não tem nada não. Casar, sexo antes do casamento, isso é relativo, é o que a pessoa quiser. Bem, tá na palavra, ponto final. Se a pessoa não seguir, ela vai ter um preço. Ninguém
de Deus não se zomba. Tudo que o homem fizer, ele será cobrado por Deus, né? Existe só, falando de bens absolutos no direito, existe só um que é discutido atualmente, que é a questão da tortura, né? Ninguém pode torturar o outro sob nenhuma hipótese. Mas isso é só uma discussão. Ou seja, nem no direito a vida é absoluta. Não é um direito absoluto. Eu posso matar. Se eu for matar a Ivani e ela puder se prevenir e me matar, ela tem o direito de fazer isso, porque eu fui matá-la, né? Então, se ela tem o direito de me matar, nem o bem da vida para o direito é absoluto. Então, Deus trouxe coisas absolutas e existe coisas absolutas, sim. Existem coisas que são maldade e existem coisas que fazem parte do bem. E João deixou isso claro em sua carta. Augusto Nicodemos, ele diz uma coisa, o reverendo Augusto Nicodemos diz que João, ao dar testemunho como apóstolo acerca da humanidade e da divindade de Cristo, tinha como propósito que seus leitores permanecessem na unidade da doutrina apostólica. Aqui é o segredo, meu irmão. Uma igreja sadia, ela não é a igreja de modismo. Ah, mas a igreja, pastor Arlindo, agora tem um negócio que está acontecendo lá no Pará, que dá muito certo, umas dancinhas para o povo se alegrar, aí traz a dancinha para a igreja. Ah, está acontecendo um movimento, não, mas lá nos Estados Unidos, meu irmão, lá o negócio é fogo puro. Aí a gente traz. Viver de modismos, o que é complicado é que nós temos que ser muito criativos, porque o ser humano, ele se cansa muito rapidamente. Eu estava até, inclusive, segunda-feira mesmo, meus irmãos, vai ter um programa na TV Centro-Sul sobre educação. E uma das coisas que a gente está tendo muito depreciada hoje no Brasil, não é no mundo, não, é no Brasil, especialmente no Brasil, é o professor. Qual o valor que o professor tem? Quase nenhum, meu irmão. Quase nada. Mas o professor lá no Japão é o único indivíduo que o imperador baixa a cabeça. É para o professor. Aí você olha para as condições do Japão e olha para as condições do Brasil. O professor não tem valor. Mas o que foi que aconteceu? Porque deu muito direito para o aluno. O aluno é o centro da atenção, o aluno, e a figura do professor foi caindo. E a sociedade, ela está revendo isso. Está tendo um prejuízo. E aí, quem é que vai formar, Paulo Sérgio? Quem foi que cuidou das tuas crianças quando você estava lá na empresa? O pedagogo, meu irmão. Quem ensinou as coisas na escola para ele. E assim, a vida moderna, ela não dá vazão para o pai e a mãe cuidar dos filhos. Quem tem tempo de cuidar dos filhos? Você morre de fome. Você tem que trabalhar. Então, essas coisas são terceirizadas para o professor. E o professor precisa ser valorizado. Então, o que tem valor, o homem não dá valor. E o que não tem valor, tem mais valor. Hoje, não estou dizendo que um ator de televisão não tenha valor. Não é isso. Ele tem valor. Mas uma pessoa, às vezes, ganha 5 milhões, 10 milhões para fazer uma novela. Sim, meu irmão, eu não vou dizer, eu amo o trabalho artístico. Eu acho que ele deve ser valorizado, sim. Mas não tem uma discrepância que um professor no Brasil não consegue ganhar mais do que 3 mil reais, meu irmão? O piso salarial de um professor no Brasil é, no máximo, 3.500 reais. Ele passa 8 horas com seu filho, mais umas 8 estudando para preparar a aula, mais umas 8 escutando o que não deveria. Percebe que o mundo não sabe atribuir o real valor às coisas que realmente têm valor? Então, João, ele ensinou, peraí, meus queridos, vamos realmente dar valor à doutrina dos apóstolos. Eu trouxe o exemplo do professor para a gente valorizar a nossa doutrina. Não é porque uma coisa que está dando certo lá no Pará, uma dancinha, a gente vai importar para nós porque está dando certo lá. Isso é pragmatismo. Doutrina é doutrina. A doutrina dos apóstolos é uma só, não muda, não. Ah, mas foi no século I. Nós estamos no século XXI, as coisas mudaram. Ei, a humanidade é a mesma ruindade de lá.
entendeu? Os mesmos problemas de corrupção, o homem quer a ganância, o homem quer se apresentar, o homem quer, muitas vezes, massagear o seu próprio ego, e nós precisamos de ser corrigidos, nós precisamos não ter moleza, porque senão a gente se inclina para o mal. Há uma tendência nossa, reconheça que você tem uma tendência para o mal. Às vezes uma pessoa lhe fere e você tem uma dificuldade de perdoá-la, porque isso faz parte da humanidade, né? Isso faz parte da humanidade. E inclinar-se para o bem é você aplicar-se a oração para tentar perdoar, por exemplo, né? Então devemos, à luz desse ensinamento do apóstolo, de igual modo, rejeitar prontamente o ensinamento liberal que tenta separar o Jesus histórico do Cristo da fé. E tem umas filosofias hoje, né? Reconhece, não, Jesus foi um homem bom, umas filosofias por aí, tentando colocar Jesus só como uma figura histórica. Peraí, ele é histórica também, mas ele é Deus. E não deixou de ser Deus quando ele era o Jesus histórico e humano. Pois apegamos à doutrina das Escrituras de que Jesus é o Cristo. Inclusive, houve no tempo de João uma tentativa de separar. Jesus é um e o Cristo é outro. Jesus é o histórico e o Cristo é o Deus, que manifestou-se algumas vezes. Não. No ministério de Jesus, na vida dos seus 30 e poucos anos na terra, em todo momento ele era homem e ele era Deus. Não há separação entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Não há separação entre Jesus e o Cristo. Eles são as mesmas pessoas, não é? Eles são, não. Ele é, né? Porque, na verdade, não pode nem usar no plural. Cristo e Jesus é uma pessoa só. João abre a sua carta dizendo, olha o versículo primeiro que o pastor Arlindo leu, né? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João vai logo direto. Nem diz quem é, se ele era apóstolo, se não era. Vai logo direto. Isso mostra a urgência que ele tinha em pregar essa doutrina. Então, as primeiras palavras nesta epístola são o que? Em vez de dizer Jesus Cristo, aquele que era desde o princípio, João escreve o que era desde o princípio. Então, o termo o que é mais amplo do que quem, pois inclui a pessoa e a mensagem. João quis preservar a pessoa e a mensagem, Deus e o Verbo, a pessoa de Jesus e a doutrina de Jesus. Porque, Paulo Sérgio, tem quem queira separar. Não, Jesus é o cara, mas quando vai para a doutrina, não, peraí, tem umas coisas que ele diz que eu não concordo muito. Bem, você pode até não concordar, mas você não pode fazer parte da igreja e não concordar. Quem não concorda já está dizendo que não tem parte com ele. A palavra grega arche, que foi a palavra usada aqui por João, que quer dizer princípio. Princípio pode significar duas coisas. Primeiro, fonte ou origem. Então, quem é a fonte? Jesus. Quem é a origem? Jesus. E também pode representar poder. Poder ou autoridade. Então, nesse sentido, Jesus é tanto o Criador
porque ele é a fonte. Então, pode anotar, ele está na geladeira, né? Jesus é tanto o criador do universo, como ele é o governo do universo, por ele ter a autoridade. Numa palavrinha, João resume tudo. Como eu digo para os meus alunos, espalhou na testa. João espalhou na testa e resumiu. Ele é a fonte e é a origem, ele é o poder e ele é a autoridade, e ponto final. Acabou. Então, Jesus Cristo é a origem e ele é o governo. Amém? O que era desde Amém, amém. o que Amém. era. Oi, Rosimar. O que era desde o princípio não significa apenas porque às vezes você vê o verbo no passado, né? Pensa que, peraí, tá complicado aí de entender. Não, mas espere. O que era desde o princípio não significa apenas aquilo que era inicial, mas também o que é por princípio fundamental, original e essencial. É aquilo que existia antes da fundação do mundo e é aquilo que embasa toda a existência hoje. Então, o propósito de João é apresentar Jesus. Então, e ele recusa ao princípio, né, e diz: Jesus não apenas estava no princípio, como se Jesus estivesse lá no princípio, mas Jesus é o princípio. Então, ele estava no princípio com Deus e ele é o próprio princípio. Então, ele é a essência da existência. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele não foi criado, ele é o Criador. É uma polêmica que isso é negado hoje, isso é negado pela ciência, né? Depois do o darwinismo que a gente ensina, infelizmente, nas universidades, nas escolas, a gente tem que ensinar. Eu, como professor, eu ensino isso nas escolas, sobre o darwinismo. Mas eu sei que para mim, eu abro um parênteses lá e digo assim, gente, isso aqui é o que diz a ciência. Mas eu abro um precedente e digo, pois na Escritura diz que quem criou foi Deus, e eu acredito na Escritura. Existem outras coisas que eu acredito na ciência, como, por exemplo, na vacina. Eu acredito na vacina, tá? O irmão Jorge, que já se vacinou, eu acredito que tem uma metodologia, eles conhecem o vírus, eles conseguem combater. Mas tem umas coisas que a ciência... Porque, assim, inclusive, para mim, o darwinismo não é nem ciência. Porque não foi nem... Como é que coloca no laboratório uma coisa histórica que aconteceu há tanto tempo? É complicado, né? Eu acho que é porque queriam vender livros. E aí, para vender livros, criaram isso aí para negar Deus, né? Mas tem razão. Vamos, nós estamos aqui para Ei, então, ei, né? Igor, você Oi. falando aí, eu me lembrei de um professor da faculdade que eu tive lá em Quixadá. Eu percebia que ele era crente. Aí ele ia mais ou menos na sua linha. Falava o que tinha que falar, mas deixava claro a opinião dele, né? Aí um dia ele tava dando aula lá e ele falou: Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês, depois vocês refletem em casa. Vocês sabiam que o único animal que tem a coluna totalmente ereta é o homem? Aí pronto, aí terminava a aula. Então ele deixava a gente pensar o seguinte: que o macaco nunca teve a coluna totalmente ereta. O único que tem é o homem. Então nós não viemos do macaco. Era isso que ele queria deixar de uma forma inteligente, igual a Vossa Implícito, né? Excelência, né? Irmão, e aí, assim, é complicado. Nós vamos entrar nesse mérito, não, porque não é o foco de nós hoje, mas assim, é complicado, né, Paulo? Ó, vamos lá. Então, ele falou dessa pré-existência, né? Porque, assim, há quem separava, olha o problema de separar o Cristo de Jesus. Quem separava
o Cristo de Jesus, negava a pré-existência dele. Como assim? Se Jesus é um ser só histórico, então ele não existia antes de nascer de Maria, né? Ele não existia. Então a pré-existência de Cristo é um dos temas prediletos de João em seus escritos. No seu evangelho, por exemplo, ele enfatiza isso com muita frequência. Cristo existia antes de João Batista, como está em João capítulo 1, versículo 15. Mesmo antes de Abraão, João enfatiza isso em João 8:58. Antes de vir ao mundo, e estava com Deus, o Pai, e compartilhava de sua glória. Jesus não começou a ser divino apenas depois do seu batismo, porque alguns pregavam, quem separava, né, o Jesus do Cristo, dizia, não, ele foi divino só depois do batismo, por conta daquele evento, né, que a pomba, o Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus não começou a ser divino apenas depois do seu batismo, conforme ensinavam os mestres gnósticos. Ele já existia antes da criação do mundo. Jesus Cristo não foi criado por Deus, Pai, em algum tempo antes da criação, não. Ele não foi criado pelo Pai. Ele é também a existência e ele é o princípio junto com o Pai. Então, o Filho eterno era antes da sua manifestação histórica. Com isso, João não afirmou que Jesus já existia antes da sua encarnação como um corpo físico. João asseverou, sim, que o Jesus homem que nasceu, viveu entre nós e morreu, e já existia antes de nós, pois ele é Deus. Ele é Deus Filho, né? Como a autoexistência e a eternidade, autoexistência e eternidade são atributos exclusivos da divindade, concluímos com clareza que Jesus é divino. Essa verdade fica ainda mais clara quando nós lemos o próprio prólogo que o pastor Arlindo leu, a introdução, o prólogo do Evangelho, né? Que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo pré-encarnado e pré-existência tinha plena comunhão com o Pai antes que houvesse mundo. Ele não é a emanação de Deus, porque tem uma outra filosofia que vem dos gnósticos, como se ele fosse uma emanação, ele emana de Deus. Não, isso não é verdade, ele é Deus. Ele não emana de Deus, ele é Deus, né? E os testemunhos de Jeová é que acreditam nisso. E Jesus, ele emana de Deus. É uma doutrina falsa. Ele não é um ser criado. Ele é a própria criação, né? Ele não é apenas um profeta, como ensina o islamismo. O islamismo acredita em Jesus, mas na qualidade de profeta. Os cristãos também acreditam, sim, mas ele não encerra as suas qualificações. Ele era um profeta, mas ele não era só um profeta. Ele era um profeta Deus. Ele era um filho, mas ele era Deus. Então, a divindade de Jesus não pode e não é negada por nós em nenhum momento. Ele é Deus, co-igual com Deus, co-eterno e co-substancial com o Pai. Ele é o verbo da vida, né? Toda a vida física ou espiritual originam-se dele. Ele é o único mediador da vida de Deus para a criação em qualquer esfera da criação. Como está em Apocalipse, ele é o alfa e ele é o ômega de toda a criação. Pois tudo foi criado nele, por ele e para
ele. Esse texto aqui, e eu estou utilizando, né? Eu vou mandar para os irmãos, vou ver uma forma de escanear e mandar, né? Que é bem interessante que vocês tenham esse estudo, né? Vocês têm alguma dúvida sobre a humanidade de Jesus? Se vocês tiverem, vamos lá. João diz assim, no versículo 1, né? O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalpam, com respeito ao verbo da vida. O Eterno, ele penetrou no tempo e foi manifestado aos homens. O Verbo de Deus, pré-existente, eterno e divino, fez-se carne, como tem lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João dá testemunho de que ele e os demais apóstolos o ouviram e viram, e também o apalparam, né? Usando aí, como eu já disse, os três sentidos mais nobres da humanidade: a audição, a visão e o tato. Testemunho que Jesus não era uma emanação divina, uma espécie de fantasma, como pregavam os docistas, mas uma pessoa real, com um corpo físico e real. O verbo que João emprega aqui, que é o verbo contemplamos, o verbo grego, expressa a contemplação tranquila, intencional e consoante de um objeto que permanece diante do espectador. Não foi uma mera contemplação, como a gente contempla uma estrela cadente, né? Que ela começa e logo se dissipa. O verbo aqui é empregado de uma maneira tranquila, ou seja, eles demoraram tempo ouvindo, demoraram tempo sentindo e demoraram tempo vendo, para que eles pudessem fazer essa defesa. E João foi um dos que ficou até o fim nessa defesa, inclusive o único dos apóstolos que não teve a morte matada, né? Ele teve, como dizem, a morte morrida, morreu de velhice. Esse verbo pode ser empregado no sentido de examinar de perto. Então, os discípulos, eles examinaram de perto. E eles puderam ver, puderam ouvir e puderam sentir. Então, nada melhor do que o próprio João fazer esse testemunho e hoje nos oferecer um ensino tão excelso, né? Tão maravilhoso para as nossas vidas. Você já parou para pensar por que João ele apresenta Jesus como o verbo da vida? Por que verbo, né? Porque Cristo, ele é para nós o que as nossas palavras são para os outros. Porque Cristo é para nós o que nossas palavras são para os outros. Nossas palavras revelam para os outros o que nós somos e como nós nos sentimos. Cristo nos revela a mente e o coração de Deus. Ele é o meio de comunicação vivo entre Deus e os homens. Jesus é quem revela o Pai. Conhecer a Jesus é conhecer o Pai. Jesus, no caso aí, ele é a exegese de Deus. Exegese é uma coisa que nós estudamos em vários cursos, né? Exegese é você estudar o texto, é estudar o revelado, né? Então, Jesus, ele é o verbo, ele é a exegese de Deus. Quem tem uma concepção errada de Jesus
vai ter uma concepção errada de Deus. Quem tem uma concepção errada, quem tem uma exegese errada do verbo, vai ter uma concepção errada de Deus. Então, como ele é a revelação de Deus, você vai ter problemas. Por exemplo, eu vejo ainda hoje nos irmãos da fé, dizendo assim: eu vou orar de madrugada, porque de madrugada a fila é menor. Então Jesus vai interceder melhor por mim. Irmão, isso é uma concepção muito errada de Deus. Deus não tem limite, meu querido. E um dia desse eu estava com uma pessoa que diz assim: irmão, Deus já está cansado do povo. Não, Deus não se cansa, Deus não é humano. Outro dizendo assim: eu tenho certeza que Deus não olha para tudo isso, não. Deus olha para tudo, sim. Não há limite. Então, qualquer concepção errada que você tenha de Deus, qualquer concepção errada que você tiver de Deus, desmantela toda a doutrina. Então, por isso que João tinha essa preocupação. Olha, Jesus é o verbo, meu querido. É toda a informação que você precisa saber de Deus. Verbo é palavra. Então, se você fizer uma exegese errada do verbo, você vai fazer uma exegese errada de Deus. Tudo que você for ouvir desse verbo que não esteja alinhado na doutrina dos apóstolos, você vai ter problemas. Quando João diz assim, audível, visível e tangível, então ele está fazendo uma apreensão daquilo que era desde o princípio. Só foi possível aos homens porque ele se manifestou. Tudo que nós sabemos hoje, da forma mais plena, né, que nós conhecemos Deus de uma maneira mais plena hoje, foi porque aconteceu essa manifestação. Eu concordo, existe um autor aqui que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz, que é o John Scott, né, que ele diz assim: a ênfase a essa manifestação material de Jesus aos ouvidos, aos olhos e às mãos dos homens, por certo, é dirigida primeiramente contra os hereges que perturbavam a igreja. Demonstram aos seguidores de Cerinto que a palavra da vida, o evangelho de Cristo, tem a ver com a encarnação histórica do Filho Eterno. Não há separação do Jesus histórico para o Jesus Deus. Aquele que é desde o do princípio é aquele a quem os apóstolos ouviram, viram e tocaram. É impossível distinguir entre Jesus e o Cristo. Jesus é o Cristo e o Cristo é Jesus. Entre o histórico e o eterno. Inclusive, João, ele emprega o plural nós, 4 vezes nessa passagem, né? Referindo-se ele e aos demais apóstolos, embora os mesmos não tenham escrito essa carta. João querendo demonstrar que havia um entendimento coletivo. Nós entendemos que ele é o Cristo, os apóstolos, né? Então, os apóstolos não inventaram e não imaginaram as coisas. Eles viram, ouviram e sentiram. Tudo que vier contrário a isso deve ser combatido e não colocado dentro das nossas vidas. Então, o testemunho e o ensino dos apóstolos acerca de Jesus Cristo foram preservados por escrito. E a coleção desses escritos apostólicos, qual é? O Novo Testamento. Então, se você quer saber qual é a doutrina que nós devemos seguir, você tem que conhecer o Novo Testamento. E vai ter os evangelhos e as cartas. Então, nesses textos sagrados, nós vamos ter as referências históricas do aparecimento, da manifestação do verbo, e vamos ter também a doutrina desse verbo.
o que ele disse. Lembre-se, volto a dizer, a verdade não é relativa. A verdade, ela é absoluta. A verdade é Jesus. É a verdade absoluta. Existem coisas relativas? Tem. Mas não aquelas que dizem respeito à nossa fé. O que diz respeito à nossa fé é absoluto. Eu quero finalizar falando mais de dois assuntos. Primeiro, a questão da comunhão com o verbo da vida. Como é que nós podemos ter essa comunhão com o verbo da vida? É uma coisa interessante, né? Já falamos da manifestação e agora vamos falar da comunhão. O verbo da vida não é um ser distante, como muitos dizem. Menino, como é que Deus vai olhar para esse povo tão ruim da humanidade? Deus, e isso era uma coisa que já tinha no primeiro século, viu? E Deus, no primeiro século, tinha uma doutrina que dizia assim: Deus é o Criador. Sim, ele criou a humanidade, mas aí, ó, deixou a humanidade à deriva, porque quem quiser que se vire. Mas Deus, ele não perdeu o controle da história. Eu acho, irmãos, que o novo coronavírus é um exemplo de que Deus não perde o controle da história. Aí você pode estar dizendo, mas, irmão, o novo coronavírus, Deus é ruim, Deus é mau, o povo morrendo sem ar, as UTIs lotadas. Irmão, tá morrendo gente todo dia. É porque a estatística só fala do coronavírus, mas tem gente morrendo em trânsito, tem gente morrendo de AIDS, tem gente morrendo de câncer, tem gente morrendo de todo. A morte faz parte da vida humana. É porque está uma ênfase tão grande na pandemia que só se fala dela, né? Mas é um ensinamento? É. Mas a própria ciência, olha como é interessante, reconhece, e isso está escrito no Apocalipse, porque o homem não pode dizer que o mal foi Deus. Sabe por quê? Porque a ciência já explica que o corona e os outros vírus é por causa que o homem não preserva a natureza. Então, Deus permite que o homem, ele cavou sua própria cova. Porque eu vou fazer uma pergunta para você. Já estão se cogitando a ideia de mandar uma nave espacial para Marte, né? E aí isso é uma coisa bilionária, né? Só pode ir quem é bilionário para lá. Mas não tem duas casas, meu irmão, só tem a Terra. Até hoje o cientista manda sonda para um lugar, manda sonda, descobriu algo, não sei, no planeta tal, mas vida só tem na Terra. Pelo menos que nós temos conhecimento. Só há possível essa atmosfera aqui tão... Gente, a gente se encanta quando estuda a vida. É uma coisa... hoje a vida, tanto a vida macroscópica quanto a vida microscópica, ela é interessante. Quando eu me refiro à vida macroscópica, é essa dimensão do universo. Irmão, quando o homem começou a estudar o universo, nós pensávamos que a Terra era grande. Quando você vai para o universo, a Terra é só um pontinho. Imagine o seu tamanho. Você, Deus, você é bem pequenininho. Nós somos um nada, quase um nada. Só não somos um nada porque Deus nos comprou e deve ter algum valor essa mercadoria, né? Que foi comprada por Deus. Aí, quando você vai para a vida microscópica, tem uns cientistas que dizem assim, uma folha de uma árvore é mais complicada do que a cidade de São Paulo. É mais complicado do que Nova York. Tem mais elementos complicadores. Quando o homem vai para a vida microscópica, ele diz, que coisa complexa é. Isso, o vírus, por exemplo, né, a gente não vê, e não é todo microscópio que vê um vírus. Tão pequeno ele é, e tão complicado e tão mortal. Veja,
o que eu estou querendo enfatizar é que é muito complicado, é muito bem elaborado. E o homem cavou a sua própria morte. E hoje, um problema que vai acontecer logo, logo, além das pandemias, nós vamos ter migrações. Já está acontecendo e vai acontecer muito mais, viu? Vai ser um mal do século XXI. Por quê? Porque distribuição de renda é uma necessidade social. E quando o governo está discutindo, né, agora o novo auxílio emergencial, irmão, é uma mediocridade. Era para dar logo. Irmão, antes eu era contrário aos auxílios, mas auxílio emergencial volta para o Estado, na forma de impostos. A pessoa ganha R$ 600, mas ela vai comprar arroz, feijão, rapadura e volta o dinheiro. E se não fizer isso, o Estado não tem condição de suportar. Vai ter saques. Aí a violência civil vai ser instaurada. Vai virar um caos. Porque a economia, meu irmão, não aguenta mais lockdown, não. Não aguenta, não. Vai quebrar as empresas. E o lockdown, ele é necessário, não sou contra, não. É necessário, senão não combate o vírus. Tu já viu como está complicado viver na Terra? Deus está chamando a atenção da humanidade. Ei, vocês têm que fazer alguma coisa pela justiça social. Tem que fazer. Pobreza não interessa mais, não. A pobreza, antes os ricos poderiam virar as costas, mas agora é o interesse público. Porque senão vai afetar o rico. Já aconteceu em Goiás, já aconteceu em São Paulo. O cara é milionário, não tem UTI. Porque, meu irmão, eu não posso tirar uma pessoa porque tem 90 anos da UTI. Esse negócio que o povo diz, que tira uma pessoa para botar outra, irmão, isso não tira, não. A pressão popular é muito grande. Ninguém tem coragem de fazer isso, não. Entendeu? Se a equipe médica fizer isso, acontece uma guerra. Por que estão vacinando os idosos? É porque se uma pessoa de 90 anos adoecer, ela vai para a UTI, ocupar o lugar de uma pessoa de 20 anos, que tem toda uma contribuição para dar para a sociedade. Não é que uma pessoa de 90 anos ela tem que já morrer. Mas entende, o que estão fazendo é certo, tem que vacinar os velhos. Porque senão o jovem vai morrer, porque o velho está na UTI, e quem vai segurar o país? O país quebra. Tu tá entendendo? A lógica é econômica. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo trazer para você é que ao mal ele existe e o homem tem que resolver com as suas próprias ações, porque Deus está fazendo a parte dele. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo misericordioso, ele continua perdoando, ele continua recebendo, e a sua mensagem, ela continua. Então, nós podemos ter comunhão com esse verbo. O verbo da vida, aquele que estava com o Pai, a vida manifestava. Jesus é a essência e o conteúdo da própria vida eterna. Jesus é a essência e o conteúdo da própria vida eterna. Conhecer a Cristo é ter a vida eterna. Esse tempinho que você está tirando aí do seu domingo para conhecer o verbo, para conhecer a palavra, é um tempo especial, ele lhe restaura, porque você está conhecendo a palavra de Deus. Então, a vida eterna não é apenas uma quantidade interminável de tempo no céu, mas é um relacionamento estreito com Jesus a partir de agora. Então, estabeleça, né, essa relação com Ele a partir do entendimento da palavra. João escreveu o seu evangelho para dizer às pessoas como receber a vida eterna. E escreveu essa carta para dar garantia de que os crentes em Cristo têm a vida eterna. Em 6 ocasiões ao longo dessa carta, João usa a expressão nascido de Deus. O próprio Jesus já havia ensinado essa verdade. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Quem não é filho de Deus é o quê? É filho da ira e pode tornar-se filho do diabo. Um filho do diabo é um cristão falso, que age como se fosse salvo, sem nunca ter nascido de Deus. Jesus disse aos fariseus, indivíduos extremamente religiosos daquela época: vós sois do diabo, o diabo que é o vosso pai. Então, quem está com brincadeira com a doutrina, ensinando coisa errada, irmão, tem gente que diz assim: Deus me falou. Aí a pulga vai para trás da minha orelha. Falou mesmo, irmão? Amém. Irmão Ivo, quer dizer que Deus não fala? Fala. Não há limite para Deus. Se eu disser que Deus não fala mais no tempo de hoje, eu estou dizendo que Deus é limitado. Eu posso dizer, pastor Aline, que Deus não fala mais? E Deus, por acaso, é mudo? Agora, se o que a pessoa falar ferir a escritura, que passou séculos, gente morreu por conta dessas cartas, desse evangelho para se manter. Hoje é muito fácil escrever. Eu mesmo escrevo, já coloco no meu Instagram, todo mundo vê. Mas imagine naquele tempo, irmã Ivani, que nem papel tinha. Era num pergaminho, material de couro, extremamente difícil de escrever. Uma caneta, meu Deus! Era como se fosse uma arte, né? Você cravar ali no couro a escrita. Um momento tão difícil, mas as pessoas, os apóstolos escreveram. Então, se alguém disser assim, Deus me falou, mas ferir qualquer princípio dessa palavra, não é pecado você dar as costas para ele, não. Né? Este é um profeta. Só é profeta se o que ele falar estiver nas escrituras. Você sente também. Eu mesmo, nas minhas experiências pessoais, tem muita coisa que você sente. Estão prevendo aí uma outra pandemia, alguns profetas. Será que eles estão falando a verdade de Deus? Irmão, eu acho muito normal. Quem está dizendo isso é a própria ciência. É muito normal vir uma outra pandemia. E o novo o Brasil é uma preocupação mundial. Por quê? Porque o não cuidou do vírus, o vírus está se mutando e pode abalar a pesquisa mundial, porque a vacina pode não servir se não tiver uma ação coordenada urgente para combater esse vírus. É uma gestão do homem, meu irmão. Não é pecado tomar vacina, não. Tem gente... o cristão, ele tem que ter muito cuidado, porque nós somos influenciadores. Tudo que a gente diz vai virar, de uma certa forma, uma doutrina para as pessoas. Então, nunca negue a ciência, a não ser que ela seja darwinista, né? E tenha cuidado com o que você fala, porque o que você profere, por isso que Jesus, ele é o verbo, né? Porque ele é a palavra proferida de Deus. E como as pessoas vão saber de Deus a respeito de Deus? Através de nós. Então, muitas vezes, essas atitudes negacionistas, ou mesmo de ira, querendo... hoje o Brasil está assim, ó. Tudo que a gente fala é questão política. Por exemplo, se eu me posicionar, eu tenho abuso da Globo, meu irmão. Abuso. É porque a Globo, ela só ataca o governo. Eu não acho certo. Eu não acho certo. E eu não sou Bolsonaro. Eu não sou ninguém. Eu não sou Lula, não sou Bolsonaro, eu sou Ivo, cidadão brasileiro de direitos. Eu estou numa república federativa. Eu sou um cidadão de direito, apenas isso. Eu sou a favor da vida, a favor da justiça, a favor da educação. E que o governo cuide das coisas. Você viu que criticaram tanto, agora o governo está cuidando. Está até colocando propaganda da vacina. A pressão é importante? É. Mas há um exagero, meu irmão. Há um exagero. E nós que somos crentes temos que orar. Orar por Bolsonaro orar por Bolsonaro, orar pelos ministros, orar pelo nosso governador do estado, Camilo Santana, orar pelo prefeito Edinaldo Lavor,
orar pelas autoridades constituídas. Não é o seu papel estar em rede social denegrindo a imagem deles, embora eles não façam coisas boas. Você tem que denunciar a ação, claro, está errado, tem que ter UTI, tem que ter UTI, tem que ter uma ação coordenada, tem que ter uma ação coordenada, tem que ter vacina, tem que ter vacina. O Brasil está atrasado? Tá. Porque o Brasil tem condições científicas de produzir a vacina. Tá aí o Butantan agora vai produzir? Nós temos condições científicas, o Brasil é avançado, mas não houve uma ação coordenada do Estado. O Estado pecou. Isso é fato. E eu não estou falando isso por questões políticas. O cristão ele tem que ser crítico, né? Tem que ser crítico, não ser apaixonado politicamente. Isso é um problema, meu irmão. É uma nódoa. A Igreja de Jesus Cristo, ela não tem partido. Se a igreja se vender para qualquer partido, ela não pode mais proclamar a verdade, porque na hora que aconteceu muito isso, eu vou dar um exemplo do Silas Malafaia. Silas Malafaia o Silas Malafaia, ele é um grande pregador, né? Tinha um ministério muito mais expressivo do que hoje. Mas na hora que ele vai para a televisão e dizer assim, eu sou fulano, eu sou Lula, eu sou Dilma, eu sou não sei quem, aí de repente o fulano que ele defendeu, nós, por exemplo, veste uma camisa, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, eu sou Dilma, eu sou, sei lá, quem quer que seja. Na hora que esses entes políticos agem contra a palavra de Deus, como é que fica a sua cara? Me diga. Ah, eu não posso defender meu candidato. Não pode. E eu defendo meus candidatos, que eu não sou doido. Eu defendo meus candidatos. Mas, irmão, não misture isso com sua fé. Porque os irmãos se combatem. Teve no começo da pandemia aí, quando eu fui falar em lockdown para um irmão, e eu fui falar em vacina, o irmão quase me batia. Eu digo, irmão, para ter paz com você, eu já calo minha boca, pelo amor de Deus, eu amo você. Eu prefiro ter paz com você do que defender lockdown. Aí o irmão chega, murchou. Porque é como se eu tivesse contra o governo. Meu irmão, as nossas falas não precisam ser todas políticas, não. Hoje no Brasil é polarizado. Ou você é contra, ou você é a favor do governo. Não é assim, não, irmão. Nós podemos ser a favor da vida, a favor da palavra, a favor da justiça, a favor da educação, que é uma coisa completamente diferente. Agora, se o governo nega, né, em fazer isso, já é uma outra coisa. Vamos finalizar nossa aula, depois vamos fazer aquele exercício, falando da proclamação. Já falamos da manifestação, já falamos do relacionamento com esse verbo, agora vamos falar da proclamação. Mais uma vez, o versículo 1, né? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais a comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é esta, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Pronto. Está aqui. João resumiu. Como nós devemos proclamar? Nós devemos anunciar que Jesus é Deus, né? Qual é o motivo disso? Para manter a comunhão com a doutrina dos apóstolos. No tempo histórico aqui, João diz assim, para que vocês tenham comunhão com a gente. Ou seja, os contemporâneos da carta, os destinatários da carta, para que eles tivessem comunhão com João e com os demais apóstolos, precisavam anunciar a mesma coisa. Então, para que nós possamos manter a nossa comunhão com os apóstolos, nós precisamos manter a mensagem. Não pode ser adulterada, não pode ter fermento, não pode ter outra coisa infiltrada, novidade, porque está dando certo, não sei aonde. Não, meu irmão, a palavra é a palavra.
Então, a doutrina apostólica, resumidamente, ela é a base para a verdadeira comunhão. Quer ver desmantê-lo, uma igreja fica seguindo novidades. Desmantê-lo, não tem comunhão. Boa parte dos esforços modernos para a unidade entre os cristãos tem ignorado esse princípio. Não, para manter a unidade, nós temos que dar um jeitinho aqui para atrair o jovem. Não estou falando de você ser criativo como é Paulo. Paulo é muito criativo. Essa criatividade, irmão, para engajar, isso é uma arte humana. Eu estou falando é você mudar a palavra, relativizar para você ganhar pessoas. Boa parte dos esforços da modernidade tem ignorado esse princípio, né, que é o princípio da doutrina dos apóstolos, e tem tentado promover uma unidade que se baseia, primeiramente, em trabalhos conjuntos de evangelização, obras de caridade, show gospel. Isso não é unidade, não. Ah, vamos fazer a marcha para Jesus, 500 mil de pessoas. Eu não sou contra a marcha para Jesus. Não tem a marcha dos gays? Por que não pode ter uma para Jesus? Mas assim, você só não pode segurar, pensar que isso é unidade. Isso não é unidade, não. A unidade é todo mundo pregar a mesma verdade. A verdade de Deus é show gospel. Eu não sou contra show, não, e até eu ia muitos. E quando, se for permitido, eu ainda vou a alguns. Eu não sei se a gente vai ter show mais na humanidade, né? A não ser que tem uma invenção já de umas bolhas. Não sei se vocês já viram. Tem um cantor americano que criou uma bolha. Todo mundo dentro de uma bolha para ir para o show dele. Porque, para não pegar o coronavírus, né? Pode acontecer, né? De repente, mãe Vania, a gente compra a bolha e sai rolando e vamos pro show. Eu amava o show de Chagas Sobrinho, Shirley Carvalhais. Eu sou desse tempo, pastor. Da Shirley Carvalhais, do Sérgio Lopes. Mas fazendo que é drive-thru. Tem o drive-thru também, dentro do carro, né? Todo mundo tux, 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 tux. Só não é comunhão. Só não é comunhão. Só não é unidade. Tá certo? A comunhão é estar na mesma verdade. A ideia que atua por trás dessa filosofia é de que definições doutrinárias e exatidão teológica leva à divisão entre os crentes. Leva não, meu irmão. Nós temos que ter definições doutrinárias muito bem certas. Deus é Deus, o mal é o mal, pecado é pecado, e ponto final. Amém? Ou não amém? Amém, amém, amém. Amém. Eu acho que eu já tomei tempo demais. Eu já falo há 1h30, meu irmão. Sem parar. Eu quero agora... Você já viu o irmão Paulo Sérgio já deitado na rede, já dormindo? Estou aqui, homem. Ele tá na cadeira de roda, no primeiro andar. Na cadeira de balanço. Desculpa, irmão, que de roda. Balanço, homem. E quem foi esse e quem foi esse que estava na rede? É o irmão Jorge? É, Jorge. Uma vez meu irmão falou assim, no dia que eu ficar rico, ninguém mais vai andar a pé. Aí meu primo ficou super animado. Ele falou, oh, coisa boa, que maravilha. Ele falou, vou quebrar as pernas de todo mundo e vou na cadeira de roda. Aí ninguém mais anda a pé. Aí meu primo falou, sai fora, eu não quero saber disso não. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Vamos lá. Quem tá na rede é a Ana Selma aí, ó. Se ajeita, Ana Selma. E dando bom, deitadinho na rede. Deitado. Pior que a imagem estava tão ruim que eu pensei que era Paulo. Olha que gosta dessas brincadeiras. Vamos lá. Tá todo mundo aí?
Vamos. Hoje eu preparei um exercício bem facilzinho. Algumas questões bem fácil. Deixa eu ver aqui. Eu estou aumentando o tempo, apesar de que as questões estão bem mais simples, mas eu estou aumentando o tempo para não acontecer o que aconteceu da outra vez. São 4 questões, é bem rapidinho, a gente responde. Salvar aqui. Eu vou para cá, é por isso. Uhum. Chato, né? Olha, que é isso aí. Paulo, tá me ouvindo, Paulo? Oi, Jorge. É porque eu tive que mudar o Apareceu, hein, celular de Paraibano, jeito. no final. O meu desligou, rapaz, o meu desligou. Eu sei. Você faz meia hora que saiu da sala. Estava no banheiro, Mas teve uma hora que tava o nome Jorginho, não é mais Jorge, não, é Jorginho. Ai, É para vocês tudo me chamar agora de Jorginho. Misericórdia. É, a gente quando fica velho, vai diminuindo mesmo, então vai ser Jorginho mesmo. Ô, Jorge, seja sincero, é verdade que você fazia dupla com Genival Lacerda lá em Campina Grande, era? Quem tá parecido com o Genival Lacerda é você com esse cabelo. cadê esse link aí? Jorge, É o exercício. você foi parceiro de Vicente Celestino? Entra no chat aqui, é? Rapaz, vocês têm tanto conhecimento de cantor do mundo que eu tô com medo de vocês. Já botei o link aí no chat. Vou colocar também no grupo da igreja, viu? O link da atividade para a gente fazer agora, né? E aí, Ensina aí ao irmão Simar. Irmão Simar, irmão Simar. Irmão clique Simar, nesses é 3 melhor, pontinhos. é melhor ele ir lá no WhatsApp, não? Ou é melhor nos pontinhos? Nos pontinhos. Veja aí com ele. Pra mim é WhatsApp. WhatsApp, eu sou bom em WhatsApp. Você pode mandar tudo pro WhatsApp que eu sei ler e mandar de novo. É porque o exercício ele é ao vivo, né? Vamos lá. Nesse aplicativo aí, Simar, tem 3 pontinhos. Deixa eu compartilhar a tela para mostrar para o senhor. Eu já vi os 3 pontinhos. Nesse tanto eu entrei, mandei até uma mensagem, não saiu não, mas eu mandei. Shalom, amados de Deus. Mas não vi sair nada. Eu vi. Tá aqui, Shalom, Oi? amado Deus. Pois é, nesses 3 pontinhos aí o senhor vai ver aqui que tem um link. Tem um link aí. É só clicar nele para atividade, ó. Ó, Tô tá. vendo o link. Tô vendo o link que tem aqui. Um bocado de cabecinha. Pode clica nele. Vamos embora. Cliquei. Nós já temos 4 participantes. Nós temos o nome é tudo estranho, né? Ia Rochester, Sou eu. Vai clicar no link. E esse número? 743-804. Que é isso? 3 pontinhos só sai aqui. Mensagem de chamada, é isso? Vai na mensagem. E olha o link e aperta. Pronto, deu certo. Direitinho, pelo amor de Deus. Jesus, a manifestação de Deus. 54 anos. Eu agora quero ter 56. Voltou de novo o seu link, como você chama. Clicou no Start? Agora Parado. clica no Start, no Start. Onde é que tem esse nome aqui? Não dá pra minha vista, não dá pra ver, não. Tem uma tarjinha assim, ó. Start. Você não está sabendo é ler, rapaz. Ah, esse rosazinho, é? É. Tá aqui o dedo. Tá aqui o dedo. Oi.
Mandei, Brás. Então vamos lá, já entrou mesmo, tá? Já tem 6 pessoas logadas. Vamos lá. Primeira questão. Gol, sei lá o que é isso. Gol. Simazinha analfabeto do pai e mãe desse negócio. Vou cuidar da festa apostólica, né? A festa verdade é? É? Estou na igreja aqui. A festa verdade, se eu sei a verdade? O que você achar aí? Não vale responder por ela, não, hein? Vani, eu tô dizendo, se ela. Vai por ela, né? Eu tô dizendo, ela tá perguntando, e é verdade? Sei não, você vai por Não, eu você. digo, eu acredito em verdade, eu acredito que é verdade. Então vai, Anselma, manda o dedo aí. E agora? Parou tudo, foi? Não. Calma aí, que vai ter. Depois eu passo para a próxima. Você já respondeu? Só falta um aluno responder. Eu não estou vendo nada aqui, não. Tem uma faixinha branca aqui com o nomezinho menor do que uma pichilinga. Tem que assistir a aula com a lupa, né? E olha que depende da lupa, viu? Que aqui eu já botei o óculos para cima, para baixo, e não estou vendo nada. Faça o seguinte, manda essas perguntas pro meu WhatsApp, que aí fica mais fácil. Não, vamos fazendo aqui que vai dar certo. Aperta Tá aí. bom. Amém. Vamos lá. Amém. Bora. Glória a Deus. Pichilinga é o quê? Uma pulga? É o piolho da galinha. Ah, tá. Então é bem pequeno mesmo. Mas menor é o criquilim, que é o piolho do mucuí. Pronto, tempo esgotado. Tempo esgotado. Irmãos, essa pergunta é tipo uma pegadinha, né? Porque João, ele tinha autoridade, sim, de apresentar Jesus, mas ele não reivindica essa sua autoridade na carta. Pelo contrário, ele vai direto ao ponto. Então, na verdade, a questão era falsa. Tá certo? Próxima. A pré-existência do verbo é expressa na primeira carta de João, principalmente no verso 1. Pode até dar tempo, são 2 minutos até ir na Bíblia, né? E ler o verso 1 da primeira carta. Onde é que eu aperto aqui, menino? Eu estou vendo uns quadrinhos aqui, mas é tão pequeno. Pois é, tem a palavra verdadeira ou falsa aí, com certeza. Aí você aperta aí no quadrinho. Eu não estou vendo essa palavra verdadeira e falsa aqui, não. Não? Vai se Não vou acostumando. Hoje eu não estou participando, estou só ouvindo, porque não dá, não. Meu Jesus, cadê minha vista? Não presta, não. Eu também não estou participando, porque esse meu celular está complicado demais. Se eu for, pode fazer como aquele que tirou todo mundo e terminou. Conversinha é essa, mas. Jorge, Não, eu vou. Jorge, para de desculpa, Jorge. E compra um celular que Eu preste. estou para ganhar os prêmios, mas eu não estou vendo aqui as perguntas. Eu estou no celular de Gilca, rapaz. Estava descarregando. Eu não sei por quê.
Então, realmente, né, a pré-existência de Jesus, ele é expresso no versículo primeiro, é verdadeiro. Próxima. A palavra o quê? Que nome é esse? A palavra. Deu para me dizer a Princípio. palavra aí. Hã? Princípio. Pode significar fonte ou autoridade. Fim. Vamos ver quem foi que ganhou hoje. Me falta só foram 3. Ah, já tem a outra. Eu nem tento responder isso daí. Verbo, não sei. Não, dá para ver não. Manifestação do verbo. Olha aí, que eu não. Só não pode o meu, viu, Ivo? Ah. Só não pode desativar o meu. Bora lá. Jesus, a manifestação do verbo da vida implicou, né, resultou em Jesus ficar isolado da glória. Foi isso? João, para explicar essa tese, usa o verso 2 da primeira epístola. É verdade isso, gente? É falso. Jesus ele não ficou isolado da glória, né? Senão ele deixaria de ser Deus. João faz exatamente o contrário, né? Ele mostra todo o tempo a divindade e a humanidade de Jesus. Vamos ver o ganhador. Ainda tinha outra, era? Não, né? Terminou. São 4. Quem é Fenugreek Lapojak? Fenugreek Apojak? Vou botar no grupo, viu? As respostas de vocês para vocês poderem ver, né? De cada questão. Já tem gente aí? Eu estou esperando, doido para almoçar. Pois vamos encerrar.
Pois tá bom. Aqui não tem almoço hoje, não. Nossa Selma disse que hoje não tem almoço. Vamos comer só biscoito com água. Acabou. Eita, é jejum, jejum e até o oração, biscoito. tá certo. Jejum. É bom, a gente tem umas gordurazinhas para usar, né? Dá certo. Prioridade é a aula. Agradecer aí a presença de todos. Amém.